vivemos numa época onde as verdades mais basilares são descartadas. E óbvio, toda ação tem uma consequência, e nem toda consequência de uma ação é boa. Então, o império da inteligência, segundo o padre Andereggen, quem é o padre Andereggen, né? O padre Andereggen, ele é o presidente da Sociedade Tomista Argentina, ele é o mestre do principal psicólogo tomista que nós temos no mundo hoje, que é o professor, doutor em filosofia e psicólogo Martin Etchevarria. Ele fala que esse império da inteligência se subordina, vai subordinar-se à realidade. E essa realidade conduz ao fim. Ou seja, quando eu olho para algo na realidade, isso que eu estou olhando tem uma finalidade. Ou seja, quando eu olho para vocês aqui nessa direção, quando eu olho para cá, porque eu estou olhando para vocês aqui, e olho, sei lá, para a Milene, ela tem uma finalidade. Finalidade particular e uma finalidade mais universal. Particular, que é da própria Milene. Universal, que ela compartilha comigo, com todas as pessoas que estão aqui e no mundo. Né? Ou seja, essa inteligência, ela jamais vai ser uma espécie de movimentação autoritária. A inteligência ama a realidade. A inteligência quer se deleitar em encontrar as verdades dentro da realidade. Ou seja, a inteligência, ela se configura, a gente pode dizer definitivamente como um serviço à verdade. Só que nós temos que entender uma coisa, meus grandes amigos. O reino da verdade não é deste mundo. Logo, a minha inteligência, ela quer mais do que as verdades alcançáveis aqui. Claro que nós temos uma limitação. Mas, quer ver um exemplo? Se eu perguntar aqui, quem quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Para um pensamento tomista, o homem quer ser feliz e não tem como não querer a felicidade. Por quê? Porque constitui, ó, a personalidade, constitui essencialmente o seu ser, a felicidade. Logo, o homem nasceu para ser feliz. Se o homem nasceu para ser feliz e constitui o seu ser, a felicidade, logo todos os homens vão conseguir ser felizes? Não. Porque essa felicidade ela precisa de uma ordem para acontecer. Se eu fico consumindo a banheira do Gugu 10 anos, pode ser que eu comece, na metade desse tempo, ou bem antes da metade desse tempo, eu comece a deixar de contemplar essas coisas mais elevadas. Por que nós estamos num mundo hoje que é materialista, hedonista, imediatista e um monte de istas aí? São formas dessa busca da felicidade impressa no ser de forma desordenada. Ou seja, um materialista quer ser feliz tanto quanto qualquer outra pessoa. Só que colocou a finalidade, ou seja, o material como o lugar que é a finalidade para a felicidade. Ele vai encontrar? Não. Porque se fosse assim, eu sei que é clichê o que eu vou falar aqui, mas nem todo clichê é um problema, não é verdade? Se fosse assim, rico não tinha depressão, rico não se matava. Se fosse assim, São Francisco de Assis deveria ser a pessoa mais triste da face da terra. Santo Tomás também. Etc, etc, etc. Então, percebemos aqui essa reverência da inteligência pela verdade. E por uma verdade que não se encerra aqui. E para isso, precisamos da liberdade humana. Porque a gente só vai buscar essas coisas elevadas, só vamos buscar o próprio ordenamento, olhar as coisas como elas são, buscar aquilo que vai necessariamente nos fazer crescer com uma liberdade. Logo, essa liberdade verdadeira está intimamente vinculada com a verdade. Por isso que hoje, eu costumo bater muito nessa tecla, que nós temos hoje uma crise na psicologia. E um dos pontos que essa crise na psicologia alcança seu auge
é dentro da psicoterapia. E uma das frases auges dessa crise é assim: meu paciente tem que ter liberdade para fazer o que ele quiser. Mas calma aí, para quem é pai e para quem é mãe aqui, seu filho tem liberdade para fazer o que ele quiser? Claro que não, minha filha queria chupar uma pilha hoje. Não, deixa eu ter liberdade aqui para ela chupar uma pilha. Né? A gente ri depois, né? Na hora fala assim, que isso, garota, tira isso da mão. Sabe? Ou seja, desde cedo, a gente vai entender que liberdade encontra fronteiras para que a minha liberdade permaneça. Então nós temos que entender uma coisa que essa crise na psicologia, infelizmente, não entende muito, uma diferença entre possibilidade e liberdade. Por exemplo, eu posso matar o meu vizinho. Eu tenho possibilidade disso, não é verdade? Vocês também podem, em termos de possibilidade, sim. E liberdade, vocês têm? Dentro do que a gente está falando, não. Porque se vocês matarem o vizinho de vocês, a polícia vai começar a procurar vocês. Acabou a tua liberdade, você não tem mais liberdade de ir e vir. Né? Assim como eu tenho possibilidade de mentir. A mentira me gera liberdade? Nesse aspecto que a gente está falando aqui, não. Como diria meu avô, a liberdade tem que ter boa memória. Porque você tem que estar preso àquilo ali. Você está preso àquela mentira. Então você vai ter que continuar dentro daquela perspectiva.